Olá, pessoal do sétimo. Então, tô aqui para gravar a revisão de história de vocês, tá? Assim como a prova de geografia, o conteúdo de história tá no Education, no Positivo On e no. Ixi, agora esqueci, gente. No Education, no Positivo On e o nome do outro. Ah, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, perdão. Tá tudo lá, tá, gente? Então, vamos começar a nossa revisão. A partir desse módulo que a gente estudou, a chegada dos franceses e dos holandeses no Brasil colônia. Isso significa que os portugueses não foram os únicos povos europeus a colonizarem o nosso país. Mas é importante dizer que os franceses e holandeses não tiveram uma participação tão grande assim na colonização. Foi algo mais pontual e durou pouco tempo, bem pouco tempo, se comparado à colonização portuguesa que permaneceu aí durante grande parte da história do Brasil, né? Então, nessa primeira parte a gente vai ver os motivos da presença francesa no Brasil. A gente vai ver também a mesma coisa sobre os holandeses, mais ligado à Companhia das Índias Orientais. E a gente vai falar também dos quilombos, porque os quilombos, eles têm uma relação com a presença dos holandeses no Brasil, tá? Vamos começar então dos franceses, né? Olha só, gente. A ocupação francesa no Brasil colônia, ela teve dois momentos que a gente viu que foi a França Antártica e aqui mais para frente, opa, a França equinocial, tá? Eu não vou cobrar de vocês nessa prova o que que aconteceu em cada ocupação. O que vocês têm que se focar, né, que buscar saber bem é por que que os franceses vieram pro Brasil, né? Qual foi o principal motivo da vinda dos franceses para o Brasil? E aí é importante a gente voltar, né, recapitular o contexto na França, tá? É, a França, assim como os outros impérios, português, britânico, também queriam o seu pedaço na exploração de terras, né? Mas as pessoas que vieram da França para o continente americano, muitas delas estavam passando por intolerância religiosa, tá? Então, se vocês forem ver aqui no caso da França Antártica, o principal líder dessa ocupação francesa, dessa invasão francesa ao Brasil, que foi o Villegagnon, ele era um católico e ele era de uma ordem de católicos que lá no país deles estava sendo perseguida, né? Então, um dos principais motivos para a ocupação, para a invasão francesa foi religioso, né? Onde os protestantes calvinistas, eles buscaram o Brasil por conta dos conflitos que estavam acontecendo lá na França, tá? Nessa época, a França, ela era dominada pelos protestantes, tá? Aqui, eu acho que na apostila de vocês não tem. Ah, não, tem sim, achei, ó. Olha só. Os franceses, além do interesse por riquezas, que foi o que eu falei, né, que a França também queria o seu lugar na exploração das colônias, também procuravam fugir das perseguições religiosas impostas pelos católicos calvinistas, pelos católicos aos calvinistas na França, tá? Então, esse aqui era o principal motivo. Se vocês quiserem anotar isso, então, motivo da invasão, opa, francesa. Além do motivo
econômico, né, além de riquezas, eles buscavam, tinham motivos religiosos em que eles, em que estavam fugindo, né, da perseguição contra os protestantes calvinistas, tá? Esse era um dos motivos da invasão francesa ao Brasil, tá? Agora a gente vai para Holanda, né? Agora a gente vai falar aí da Holanda. Então, vamos lá no tópico onde está aqui. Bom, os holandeses, eles permaneceram, perdão, no território brasileiro mais tempo do que os franceses, tá? É, a ocupação dos holandeses no Brasil também tem a ver com o contexto que se passava lá na Holanda, né? A gente viu que da França tinha a ver com a questão religiosa, né? Já que os protestantes eram perseguidos. No caso da Holanda, a gente tinha ali uma briga, digamos assim, com a Espanha, porque a Espanha a Espanha já tinha dominado a Holanda durante um tempo, a Holanda conseguiu independência, e também a Holanda acabou se convertendo ao protestantismo. E a Espanha é um país católico, então a gente tinha essas questões políticas na Holanda, né, que acabaram influenciando a vinda dos holandeses para o Brasil. Mas uma das principais coisas, quando a gente fala sobre a ocupação da Holanda no Brasil, é a Companhia das Índias Ocidentais, certo? O que que é essa companhia, gente? Era como se fosse uma organização, é uma forma, né, de organizar a exploração, das colônias, tá? E aí, essa companhia, ela foi criada pelos holandeses, que era para administrar melhor essa questão da colonização, tá? Então, a motivação para a criação dessas companhias orientais tem a ver com os embates entre a Holanda e Portugal. Mas por que Holanda e Portugal? Porque na época Portugal era governada por um monarca espanhol, que é o que a gente conhece como União Ibérica, que é o que está explicando aqui. E é como eu falei para vocês, como a Holanda já tinha atritos com a Espanha, a Holanda acabou sendo excluída dos negócios ali dos portugueses. Então vejam só aqui na questão das Índias Ocidentais. Em decorrência da União Ibérica, que, como eu expliquei, era um governante espanhol, tanto para Portugal como para a Espanha, a Holanda, que era parceira da colônia brasileira no refino e distribuição de açúcar, então, inicialmente, a Holanda era parceira de Portugal, foi excluída de sua participação comercial. Então, isso daqui é fundamental, gente. Em virtude da Guerra de Independência Holandesa, a coroa espanhola proibiu a participação dos holandeses nos negócios luso-brasileiros. A Holanda, então, deu início ao processo de ocupação da região açucareira da colônia brasileira. Então, foi assim que eles decidiram criar aqui a Companhia das Índias Ocidentais. Então, resumindo, vamos lá. Agora a gente vai colocar aqui o motivo da invasão holandesa. Opa. Então, como eu falei para vocês, tinha ali a questão do conflito Holanda,
versus Espanha, né? Que passou a governar os dois países, Espanha e Portugal, que é o que ficou conhecido como União Ibérica, né? E aí isso fez com que os holandeses criassem a Companhia das Índias Ocidentais, que era para retomar a sua participação na venda do açúcar, né? Em razão da proibição, opa, de participação, ou na participação, perdão, comercial nos negócios eu vou colocar, deixa eu ver, participação comercial, nos negócios, porque aí vocês entendem que é a questão comercial do açúcar, tá? Luso-brasileiros, porque a gente está falando de território brasileiro, mas colonização portuguesa, né? Então, o motivo da invasão holandesa foi porque eles foram proibidos de participar do comércio do açúcar, né, pela Espanha, que na época estava governando os dois países, tá? Então, esse é o motivo da invasão holandesa e da criação da Companhia das Índias Ocidentais, tá? É, e aí que, como eu estava falando para vocês, depois que os holandeses chegaram aqui, como eles já tinham, como eles já tinham participação no comércio do açúcar na Europa, então eles tinham tipo uma parceria com Portugal, né? Então Portugal mandava o açúcar lá para a Europa, na Europa, Holanda ajudava a distribuir, a comercializar o açúcar ali no continente, né? E aí quando os holandeses invadiram o Brasil, eles disseram, bom, por que não controlar a produção açucareira? Açucareira. Então, além dessa questão da proibição, outro motivo para invasão holandesa foi o controle da produção açucareira, né? Eles pensaram, bom, já que a gente vai invadir o Brasil, então vamos pegar esse negócio aí do açúcar pra gente, né? Foi esse o raciocínio aí dos holandeses, tá? Opa, beleza. Gente, eu vou fazer um corte do vídeo nessa parte, e aí no próximo eu começo falando dos quilombos, e aí a gente já continua, já toca para a ocupação do Brasil, tá bom? Então deixa eu parar aqui e a gente se vê logo.